Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português. O assunto: profissões, com o tema 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, certo? Uma data que se comemora no mundo inteiro, então uma data internacional. Bom, antes, vocês podem jogar o jogo da forca sobre a profissão e tem um jogo da memória também, tá? Muito bem. Sábado foi o dia do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, certo? Pronto, alterei aqui. 1º de maio foi o dia do trabalho, certo? Porque eu tirei a questão do dia da semana, porque no caso, cada ano cai um dia da semana, né? No caso desse ano de 2021, caiu no sábado. Leia o texto abaixo. O 1º de maio é conhecido em grande parte do mundo como o Dia Internacional do Trabalhador. Nesse dia, os trabalhadores em diferentes países ganham um recesso, que é um feriado do trabalho. E são organizados diferentes eventos que misturam opções de lazer e a realização de comícios por melhorias para a classe trabalhadora. Então, o dia 1º de maio não é só uma folga, vamos dizer assim, um feriado. Tem evento, né? Que normalmente os sindicatos que organizam isso, um evento de confraternização, de lazer, ao mesmo tempo em que se aproveita também para se conversar com os trabalhadores, são os comícios, né? Falando sobre o que foi feito, o que precisa ser feito, aí depende de quem está liderando esse evento. O surgimento dessa data comemorativa está relacionado com as lutas de trabalhadores em séculos passados pelos seus direitos. Sim, o direito que os trabalhadores têm não cai do céu, certo? É preciso muita luta, tá? Porque cada um brigando pelo teu, vamos dizer assim. Normalmente não se pensa muito no outro, se pensa mais assim. Então, um exemplo é o patrão pensa nele e nem sempre ele vai pensar no funcionário. E às vezes não adianta só o funcionário falar, olha patrão, é importante isso. Às vezes ele tem que pressionar de alguma forma o patrão para que as mudanças ocorram. Toda profissão tem sua importância e cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Cabe a cada um julgar qual profissão é melhor para si mesmo, pois cada um tem um interesse e gosto diferente. Portanto, o mais importante é você escolher uma profissão que seja boa para você e lute por ela. Sim, às vezes a profissão que é boa para tua mãe, para teu pai, seus avós, não é boa para você. É muito comum, né? Ah, minha mãe quer que eu seja médico, mas às vezes você não quer ser médico. Não adianta você ser médico e ser infeliz. Não, vai ser médico, você vai fazer sucesso. Sucesso mesmo ele acontece quando você faz o que gosta. E também não é automático, tem que fazer e tem que lutar, ó. Tem que lutar, gente, tá? Ah, eu virei médico, e agora? Tem que lutar para ser um bom médico, para ter sucesso. Lutar para ser médico, e lutar quer dizer o quê? Estudar muito, inclusive medicina, que é uma das profissões mais concorridas. Tem gente que faz, às vezes, 5 anos de cursinho para entrar numa medicina pública. O curso é muito caro, por isso que tem a procura pela pública, inclusive além da qualidade ser muito boa, não tem um custo alto como de uma particular, né? Então é interessante você já começar a pensar o que você gosta de fazer. Vai ser tudo de bom? Não, não vai ser tudo de bom. Toda profissão tem a parte boa e a parte ruim. Às vezes a parte boa pode ser que seja uma profissão bem valorizada, as pessoas respeitam muito o profissional,
de repente ganha bem, mas às vezes pode ser uma profissão que você vai lidar com coisa difícil, coisa desagradável. Pensa no médico. O médico tem uma responsabilidade muito grande. Dependendo do médico, se for cirurgião, às vezes vai ter que lidar, com certeza vai ter que lidar com perdas, porque nem toda cirurgia vai dar certo. Tem paciente que vai falecer. Como que é lidar com isso? Que você não conseguiu resolver. E existem erros que acontecem, é muito grave. Então um erro médico é muito mais grave do que um erro de uma pessoa, de um profissional de limpeza, por exemplo. Entendeu? O profissional de limpeza, se não usou o produto certo ou não limpou, não é tão grave. Agora imagine uma pessoa que o médico cortou a veia errada, esqueceu alguma coisa dentro lá na hora de fechar. É sério, indicou um remédio errado. Então a responsabilidade é muito grande, a cobrança é grande. Então é isso. E é por isso que é valorizado, porque tem que estudar muito, a responsabilidade é muita, né? Então não adianta só querer ficar com o lado bom de uma profissão. Você tem que saber também do lado ruim, vamos dizer assim, o que não agrada na profissão. E aí você avalia, não, compensa. Para mim, compensa. Então veja o que, que você se identifica, o que, que você gosta mais, o que, que você lidaria bem, né, com os contras, vamos dizer. Ah, eu quero ser policial. Tá, policial tem a parte difícil de ser policial, não é? Toda profissão tem a parte boa e a parte mais difícil. Então é isso que você tem que avaliar. E se você gosta. Em primeiro lugar, se você gosta. Não adianta você pegar uma profissão que não tenha nada tão complicado, tal, mas de repente você não se realiza nela, tá? Então é importante você realizar. E assim a gente começa aqui, ó. Qual profissão você gostaria de ter quando for adulto? Por quê? O que você gostaria de fazer? E não é porque você quer fazer isso hoje que quando você for adulto você vai ser. Vai mudando e não tem problema. Mas você já vai pensando, ah, eu quero ser jogador de futebol. Tá? E aí, jogador de futebol precisa o quê para ser jogador de futebol? Não é só boa vontade. Tem várias coisas que vão se exigir da pessoa. Não é? Principalmente preparo físico. Então começa aí. Disciplina, alimentação. O jogador não pode ficar comendo o que ele quer na hora que ele quer. Ele tem que fazer exercício físico. Tem toda essa disciplina aí. Então, precisa avaliar. E jogador. Não é todo mundo que é jogador que tem sucesso na profissão ou que consegue efetivamente. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. Em toda profissão não tem vaga para todo mundo. Não é todo mundo que quer ser médico que vai ser médico. Ah, eu me formei em medicina, estou com diploma de médico. Tá, isso não quer dizer que você vai exercer. Como que você vai fazer para ter os seus pacientes? É um hospital, é uma clínica? Então você se formar não tem garantia que você vai conseguir exercer. É complicado o negócio, tá? Muito bem. Então, por que que você quer ser? Ah, eu quero ser professor, porque eu gosto do meu professor, da minha professora. Ah, porque eu gosto de explicar, porque eu gosto de ajudar. Esses já são os porquês. Porque minha mãe é professora, minha avó, enfim. 2. Agora faremos uma cruzadinha com as profissões. Conte o número de quadradinhos e utilize um para cada letra. Procure no quadro abaixo o nome das profissões. Então aqui está fora de ordem, tá? Essa profissão aqui, ó, bombeiro. E para você saber onde que vai o bombeiro, tá vendo que tem, não adianta só contar a quantidade de letras, porque tem
espaço que está do mesmo tamanho, tá vendo? Então você tem que, aqui ó, 1. Aqui no 1, quem que vai no 1? Ó, sou navegante dos mares. Ah, quem que navega no mar é o bombeiro? É o engenheiro? É o marinheiro? A pintora ou a cantora? Tá? E aí você põe uma letra em cada quadradinho. 2. Eu deixo tudo colorido. Quem faz isso? 3. Eu construo casas. 4. Eu tenho uma voz doce. 5. Eu protejo as pessoas das chamas. Fácil, né, gente? Uma atividade bem para quem está aprendendo a escrever. De acordo com cada profissão, complete as frases observando os desenhos. É necessário que a criança reconheça as figuras: pá, tesoura, livro, bola e microfone. Então tá aqui, ó. A, o que é isso? Pá. É do pedreiro. Então põe pá. E esse aqui, ó. O jardineiro utiliza-se da tesoura para cortar a grama. Então escreve aqui, tesoura. O, quem que é esse? Livro. É amigo inseparável dos professores. Jogar bola tornou-se uma paixão nacional. O que seria do repórter sem seu microfone? E aqui seria uma pergunta, né? Vamos ajustar isso daí? Calma aí. Pronto, agora sim, ó, coloquei interrogação. O que seria do repórter sem seu microfone? Interrogação. Observe as profissões abaixo e copie as palavras que cada profissional usa como instrumento de trabalho. Então, tem aqui o profissional, professor. O que o professor usa para dar aula? E aí o que é do professor, tá bom? Ó, aqui tem 10 itens. E aí não vai repetir o item, tá? Então 2 para cada um, tá bom? Então tá lá o que o professor usa: tesoura, caderno, linha, sorvete, rastel, seria rastelo, né? Taça, tecido, caneta, regador, roupas. Então eu tô falando isso porque no caso do professor, inclusive, ele usa muita coisa, né? Ele usa tesoura, ele usa linha, tecido, de repente. Tá, não. Então o que seria do professor, tá? Muito bem. Aula simples, aula fácil, uma aula principalmente para quem está aprendendo a ler e escrever, mas com assunto importante para todo mundo aí, que são as profissões, e já começar a pensar e a refletir. É o famoso: o que você quer ser quando crescer? E não basta querer, você tem que lutar e trabalhar para poder ser aquilo que você quer ser quando crescer. Certo? Então, por favor, antes de enviar a aula, sempre manda mensagem com a data da aula da disciplina, foto do cabeçalho e depois as fotos da aula. Espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.